Olá, sejam todos muito bem-vindos. No nosso último encontro, nós estávamos falando de modernismo. Falei para vocês do contexto que estava mudando e, é claro, por conseguinte, todas as características da cultura vai mudar. Entenda que quando a gente fala de modernismo, nós não estamos falando apenas de literatura. Nós estamos falando de música, dança, literatura, escultura, enfim, uma nova forma de ver o mundo. Por exemplo, peguemos então como o senhor Villa-Lobos, que executou lá na semana de 22 as suas baquianas. Qual era a grande proposta do Villa-Lobos? Era pegar a música clássica, tradicional, europeia e misturar com temas brasileiros, músicas folclóricas, temas indígenas. Observe que ele está misturando o que vem de fora com o que está aqui. E hoje, quando você pega, por exemplo, as tendências musicais, essa miscigenação, essa mistura de tendências, na verdade é a coisa mais comum. Então, observe que o modernismo ele começa a criar todo um contexto de uma cultura contemporânea. Frases rápidas, curtas, linguagem simples. É isso que você vê em 22. É isso que você vê em 2020. Esculturas com designs bastante arrojados, pinturas então nem se fala. Então, realmente, o modernismo de 22 começou uma nova tendência. E aí, no nosso último encontro, nós tratamos sobre isso e me lembro bem que nós começamos a falar um pouquinho de Manuel Bandeira. Hoje o tema da aula vai ser Manuel Bandeira. Vamos lá, então? Bem, quando a gente fala de Manuel Bandeira, a gente percebe que ele foi o único poeta do modernismo que passou por todas as tendências que aconteceram no século XX. Vejamos então. Ele começa parnasiano simbolista. Vimos que o pré-modernismo, uma época que vai entre 1902 a 22, você tem a presença do parnasianismo e simbolismo. Todo mundo que publicou poesia neste período no Brasil teve essas tendências. E temos dois livros do Bandeira neste sentido. A Cinza das Horas, que é a obra de estreia, e Carnaval, onde já há ironia ao parnasianismo. Aí o Bandeira vai para o modernismo radical, ritmo dissoluto, e vem Libertinagem. É a maior obra dele. Depois que passa aquele modernismo radical, nós já estamos na década de 30, a poesia brasileira já ganhou outra conotação, não há mais sentido de ficar a mesma coisa. Aí ele vai para o modernismo mais brando, começa a se relacionar com os poetas dessa geração. Um Drummond, Vinícius, por exemplo, Jorge de Lima. E aí você tem aquele modernismo mais brando. E quando chegamos na década de 50, nós temos um movimento de vanguarda chamado de concretismo. Haroldo de Campos, Ferreira Goulart, Augusto de Campos, Delcio Pignatari, Pedro Xisto, que trabalhou muito a questão da visualidade da coisa. Ele não se tornou bem um poeta concretista, mas no seu último livro ele faz experiências concretistas. E o concretismo foi a última grande tendência de vanguarda, digamos, do século XX. Então ele veio de parnasiano simbolista, passa pelo modernismo radical, chega no modernismo na sua idade madura e ainda faz os experimentalismos de vanguarda da época. Foi, sem dúvida, o poeta mais completo do modernismo. Bem, Manuel Bandeira foi o poeta que, de certa forma, ele foi muito antes de sua época. Como assim? Em 1919, no livro Carnaval, que é o seu segundo livro, portanto, antes da semana de 22, ele já começa a fazer ironia com os poetas parnasianos a partir do poema Os Sapos. Ele faz jogos sonoros muito interessantes. Meu pai foi à guerra? Foi, não foi, foi, não foi. Fala do sapo tanoeiro, referência ao Olavo Bilac. Bandeira, ele não participa diretamente da semana de 22. O Bandeira, ele estava na foto oficial, ele deu o poema para ser lido pelo Ronald de Carvalho, tá? Lá na hora foi uma maior balbúrdia, esta que é a grande questão. Mas ele já, de certa forma, já começa a perceber, em 19, que as coisas estão mudando.
E é óbvio, ele se lança à frente neste sentido. Então, por isso ele foi chamado pelo Mário de Andrade como o São João Batista do modernismo. Bandeira veio de Recife e, por conta disso, claro, embora foi morar no Rio de Janeiro muito cedo, mas ele nunca perdeu o contato com suas raízes. E nem com suas raízes, nem com sua família. Eu vou citar para vocês 3 primos. Olha só que família interessante. Gilberto Freire, autor de Casa Grande Senzala, Sobrais e Mucambos, um dos maiores intelectuais que o Brasil conheceu do século XX. João Cabral de Melo Neto, também de Recife, tido como o 2º maior poeta da nossa literatura, e Manuel Bandeira. Então, como é que você pode perder vínculo com sua terra, com sua família? Observe o meio que o Bandeira vai crescer, entendeu? Então ele fala muito de Recife, ele fala da cultura popular, das brincadeiras de rua, do cotidiano, das coisas comuns. O Bandeira é um poeta da simplicidade. O Bandeira é o poeta das coisas mais comuns. E como eu costumo dizer, ele é uma espécie de monstro disfarçado de criancinha. Porque você olha para os textos dele, aparentemente são textos tão bobinhos, digamos assim, mas quando você vai começar a analisar, vai começar a mexer, você percebe a grande complexidade do poeta. E é isto que eu sempre digo: você quer saber o que é um bom poeta, um grande poeta? É um poeta que pega coisas complexas e transforma-as em simples. Bandeira, por conta da questão da tuberculose, que ele contraiu aos 16 anos, ele achava que ia morrer muito cedo e que por isso mesmo ia ser enterrado pela família. E, ironicamente, na casa dos 30 anos, ele tinha enterrado toda a família, o pai, a mãe, as irmãs. Então, a solidão é um tema comum na poesia do Bandeira, que veio da obra. Ele é um poeta muito autobiográfico. Nós temos 2 escritores do modernismo da primeira fase. Um do modernismo brasileiro, o outro português, é um senhor chamado Mário de Sá Carneiro. Eu sou apaixonado por ele. Os 2 são muito autobiográficos, só que tem uma grande questão. Eles conseguem universalizar isto, de modos que ele não fica voltado para o eu, ele se volta para o mundo, mostrando a universalidade humana. E neste aspecto eles são belíssimos. Ele fala da solidão. Solidão, entenda bem, não é o ato de estar sozinho, é o ato de se sentir só. Ele mostra isso em inúmeros poemas. Ele chega até mesmo a se auto-ironizar. Pernambucano que nunca soube dar nó na gravata. Engoliu um piano e deixou as teclas do lado de fora, porque a partir de quando ele foi envelhecendo, ele vai ficando assim dentuço, sabe? Ele fala das suas origens, ele se ironiza, ele fala da morte, às vezes até com brincadeira. Ele tem a plena consciência da efemeridade da vida e que, portanto, devamos aproveitar a vida com mais inteligência e sabedoria. Ele fala da questão do desejo amoroso insatisfeito, que nós iremos tratar depois, é um poema muito interessante. Entendeu? Ele é um poeta bastante social, até porque, entenda bem, de 22 até agora, a literatura ela é social. A literatura tem a liberdade de escrever sobre o que ela bem entender. E isso ninguém deva reclamar. Esse conceito de liberdade foi muito bem trabalhado lá pelo romantismo no século XIX, trabalhado aqui no século XX com o modernismo e chega até nós hoje no século XXI. Mas toda essa literatura de 22 até 2020, ela é predominantemente social. E o Bandeira traz essa questão, tá bom? Então vamos começar a trabalhar alguns poemas de Bandeira. Vamos embora para Passárgada. Manuel Bandeira, ele relata um fato interessante lá em Itinerário de Passárgada. Ele diz que esse poema passou 10 anos sendo gestado. Ele estava morando sozinho em um apartamento, veio a vontade de se matar, e aí a literatura saltou de dentro dele como quem disse: calma aí que tu não vai fazer isso agora não. Ele veio um grito chamado "vamos embora para Passárgada". Ele disse que sentiu o poema ser feito, mas não foi feito.
E 10 anos depois acontece a mesma coisa, só que o poema sai completo. E o que é Passárgada? Bem, para nós entendermos isso, eu vou ter que dialogar com o romantismo. O modernismo de 22, ele dialoga muito e de diferentes maneiras com o romantismo. Em Canção do Exílio do Senhor Gonçalves Dias relata que está longe da pátria e com saudade desta. Então, há dois espaços. Há um aqui que eu estou, que eu não estou muito interessado, e há um lá que eu gostaria de estar. Em Vou-me embora para Passárgada não é muito diferente. Há uma realidade aqui, eu só tuberculoso, que eu não quero. E há uma realidade aqui, que eu não estou só, que eu não estou tuberculoso e que eu posso fazer o que eu bem entender. Então, há um lugar que eu não gosto e um lugar que eu gostaria de estar. Portanto, a intertextualidade entre estes dois poemas é notória. Vamos embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que quero, na cama que escolherei. Ora, se eu vou para Passárgada e lá sou amigo do rei, então eu posso fazer o quê? O que eu bem entender. E a primeira coisa que ele vai fazer? Sexo. Veja o que ele diz. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vamos embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca da Espanha, rainha falsa e demente, vence contra a parente da nora que eu nunca tive. Resumindo, lá vai ser uma aventura. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei em pau de cepo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, eu deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para contar as histórias que no tempo de menino Rosa veio me contar. Vou embora para Passárgada. Ele resgata muito a questão do seu passado, a sua infância. Em Recife, ele morou na casa do avô e ele relata que o avô alforriou todos os escravos que tinha antes mesmo da abolição. Bandeira foi criado desde pequeno pelas escravas Rosa, Tomásia, Irene. Ele tem um poema para Irene lindíssimo, chamado Irene no Céu. Então a Rosa contava as histórias para ele, mas hoje a Rosa morreu. Entendeu? Então ele volta para o passado, de certa maneira, no sentido de resgatar isso. Aí você pergunta, poxa professor, mas que desejos tão bobos? Pois não é? A gente deseja o que não tem. O que falta em Bandeira? Saúde. Ele não pode fazer nada disso. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, olha o futurismo, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E aí eu preciso voltar para a primeira estrofe. Na primeira estrofe ele diz que tem a mulher que quer na cama que vai escolher. Aqui ele diz que tem a prostituta que ele quer para namorar. Porque a prostituta, assim como o tuberculoso, assim como o aidético hoje, eles são discriminados socialmente. E ele sabe o que é ser discriminado. Ele sabe o que é não ter carinho, afeto. É por isso que ele vai dar isto para esta mulher. Para a prostituta, ele vai dar amor, carinho, afeto, compreensão. Mas para a mulher comum, que já tem isso, ele só quer apenas o sexo. Ok? Vamos lá então. E quando estiver mais triste, triste não der jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Você nota que o poema, ele dialoga com a Canção do Exílio, até mesmo na questão cíclica. Porque a Canção do Exílio começa e termina do mesmo jeito, a mesma coisa acontece com o poema do Bandeira. Em Estrela da Manhã, a gente percebe bem a questão do desejo erótico. É do livro Estrela da Manhã, tá? Nós temos um poema, Estrela da Manhã, e o Bandeira, quando ele reuniu a poesia completa dele e a publicou, ele botou o título Estrela da Vida Inteira. A Estrela da Manhã é o planeta Vênus. Então é a questão do desejo erótico. Vamos então ao texto? Eu quero a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã, meus amigos, meus inimigos? Procurem a estrela da manhã. Ela desapareceu e a noite. Desapareceu com quem? Procure por toda parte. Diga que sou homem sem orgulho, homem que aceita tudo. Que me importa?
Eu quero a estrela da manhã. 3 dias e 3 noites foi assassino, suicida, ladrão, pulha, falsário. Ele está há 3 dias sem essa mulher. Ele está louco. Ele pede ajuda até os inimigos. Diz que ela saiu por aí nua. Saiu com quem? E aí ele pega com raiva dela e vai xingá-la. Olha o xingamento. Sua virgem mal sexuada, atribuladora dos aflitos, girafa de 2 cabeças. Surrealismo. Pecai com todos, pecai por todos, pecai com os malandros, pecai com os sargentos, pecai com os fuzileiros navais. Você percebe aqui que nós temos várias figuras de linguagem bem interessantes. Pecai, 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 pecai. Veja que a palavra está repetida sempre no início, anáfora. Observe que nós temos uma gradação, malandros, sargentos, fuzileiros navais. Então, nós temos uma gradação que pode ser crescente ou decrescente. Se for em quantidade, vai do maior para o menor. Se for em questão de posição social, ao contrário. Pecai com os gregos e com os troianos. Olha a referência à Ilíada de Homero. Com o padre e com o sacristão. O crime do padre Amaro. As referências intertextuais do Bandeira são fantásticas. Mas isso acontece porque ele lê. Não existe escritor que não leia, e quando você lê, você passa um pouco do que você lê na sua escrita. Com leproso de pouso alto, depois comigo. Porque eu não quero transar com você. Entenda. Os homens, a sociedade quer isso. Eu quero te dar carinho. E quando você chegar, te esperarei com mafuás, novenas, cavalhadas. Comerei terra, quer dizer, serei humilde. E direi coisas de uma ternura tão simples que tu desfalecerás. Procurem por toda parte, pura Vênus, ou degradada até a última baixeza, a prostituta. Eu quero a estrela da manhã. Não sei dançar. Eu também não, eu nunca aprendi. Fazer o quê? Identifico com bandeira. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza. Eu imagino quando ele ficou anos e anos pensando na vida dele, meu Deus, o que eu fazia com tuberculose, eu vou morrer cedo. Mas isso já passou, eu já tomei, eu não tomo mais tristeza. Hoje tomo alegria, eu estou vivo, estou bem, estou fazendo a minha vida. Tenho todos os motivos, menos um, de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilheira. Abaixa, miel, nunca leu o Diário de Maria Braça Fai. Sim, já perdi pai, mãe, irmãos, perdi a saúde também. É por isso que sinto como ninguém o ritmo do jazz band. Eu já perdi muita coisa na minha vida e não vou ficar mais me lamentando. Uns tomam éter, outros cocaína, eu tomo alegria. Eu vou encher a cara de alegria. E é por isso que eu tomo alegria e não sei dançar, que eu vim assistir. Veja bem, ele não foi dançar, ele foi assistir a este baile de terça-feira gorda, que é o baile de carnaval. Eu posso não saber dançar, mas eu vou participar da alegria mesmo assim. Consoada. O poema Consoada fala exatamente da reflexão dele diante da vida e da morte. Ele sabe com muita nitidez que, independente da tuberculose, vai morrer um dia. Então, o que vai valer para ele não é o dia que ele irá morrer, mas é exatamente a vida que ele teve até lá. Por isso é que ele, no poema, coloca que se esforça para fazer o melhor de si. Quando a desejada da gente chegar, que é a morte. Não sei se duro ou caroava, não sei como vou morrer. Talvez eu tenha medo. Talvez sorria eu diga: alô, iniludível, pode a noite descer? A noite com seus sortilégios. Encontrará lavado o campo, a casa limpa, a mesa posta com cada coisa em seu lugar. Quer dizer, um dia que a morte chegar, eu estou preparado. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Profundamente. Nós temos aqui um diálogo entre o passado e o presente. A família, a cultura popular, a infância.
São temas que vão assim saindo, brotando da alma de Bandeira. Quando ontem adormeci na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondo de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. Veja que ele é uma criança e adormece na festa. Continua. No meio da noite despertei, não vi mais vozes nem risos, apenas balões passavam errantes silenciosamente, apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Bem, aqui neste último momento da primeira parte do poema, você percebe o caráter denotativo. Eles, de fato, estão dormindo. Agora, ele sai do passado e vem para o presente. Jorge, qual é a expressão que me confirma isso? Quando eu tinha 6 anos, porque eu não tenho mais. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Agora você nota que o dormir não é denotativo, é conotativo. Estão todos mortos. Vamos passar para a temática amorosa. Veja a ironia. Casal de namorado, meio sem o que falar, aquela coisa toda. E o Bandeira, dá aquela alfinetada. Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você sabe quando a gente é criança e vê de repente uma lagarta listada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Olha a ironia. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Veja que ele pega o humor dentro das relações amorosas, de namorados, e joga aqui com muita jocosidade dentro do que se chama de poesia. Porquinho da Índia. Ele vai falar da sua primeira namorada. Os animais de estimação, eles são muito importantes para nós porque fazem com que a gente comece a criar vínculos afetivos com outros que não são do núcleo familiar. Então, de certa forma, psicologicamente, o nosso primeiro namorado, a nossa primeira namorada, enfim, é o nosso primeiro animal de estimação, que no caso dele foi um porquinho da Índia, que não estava nem para ele. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia, que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Aí não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Percebemos que ele fala com um tom de queixume de uma criança. Notemos, por exemplo, a questão da coloquialidade na linguagem. Dentro da norma padrão do idioma, seria levei-o para a sala. Mas no nosso dia a dia a gente diz como? Levei ele para a sala. A gente pega o pronome do caso reto, que é para ser usado como sujeito, e utiliza como objeto. E ele fala assim, escreve assim com naturalidade, porque é da linguagem modernista. Observe a questão dos diminutivos. Porquinho, carinho, bichinho, limpinhos, ternurinhas, que dão a ideia realmente dessa ternura, deste amor, deste carinho que ele tinha pelo seu porquinho da Índia. Pneumotórax. Bandeira sofreu muito com a questão da tuberculose. E em muitos momentos vai, não vai, vai, não vai. E aí ele retrata isso nesse poema. Febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Para mim, este verso é muito forte. É a vida que poderia ter sido de uma forma, mas a tuberculose o lança para outra. Ele ia ser um arquiteto frustrado, como o pai pretendia, se tornou um dos maiores poetas do Brasil. O que é que tem no meio disso aqui? Tuberculose. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. Respire. Veja que é só uma linha de pontos. Se você observar, mais adiante, na terceira fase do modernismo, nós temos uma autora chamada Clarice Lispector, com a personagem Macabea. E a Macabea vai ao médico. E esta cena que acontece, a Macabea está também com tuberculose. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Alguém da família pergunta, então doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não! A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. É como quem quer se ironizar e dizer, rapaz, deixa eu morrer em paz, pelo amor de Deus. Andorinha. Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa. Ele vai falar exatamente das suas lamentações por conta de limitações da doença. Olha aí o poema da Irene, uma das ex-escravas que cuidava dele. É muito carinhoso esse texto, eu adoro. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Licença, meu branco! Como fazia na casa do avô do Bandeira. Olha a reação de São Pedro. E São Pedro, bonachão, entre, Irene. Você não precisa pedir licença. É como que diz Irene, aqui é outra coisa. É um outro mundo. Ele vê uma Irene bem recebida no céu. Ele projeta nela todo o amor, o carinho, o agradecimento por tudo que ela fez por ele. Observe o cotidiano. É um poema que é tirado da notícia de um jornal. Então, a notícia de jornal vira o quê? Poesia. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Primeiro, nós temos um nome comum, João. Segundo, não há sobrenome, é Gostoso, é um apelido, o que o joga na marginalidade. Ele era carregador de feira livre, um emprego informal, mais marginalidade. Morava no morro, na favela, no subúrbio, aumentou a marginalidade. Nem número o barracão tem. Uma noite, ele entrou no bar 20 de novembro. Olha a consciência negra. Ele tomou consciência da sua exploração. E aí, quer saber? Chutou o balde nesse dia. Observe agora, os 3 versos são dísticos, isto é, 2 sílabas. O que dá um ritmo de valsa. Ele vai pro bar e ó, bebeu, cantou, dançou. Mas ao sair do bar, se depara com a realidade. E aí o que acontece? Se sentindo impotente, se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. É uma tragédia social, como anônimo. Mas eu quero mostrar uma coisa que poucas pessoas sabem e que eu também não sabia e foi repassado por um amigo professor. Observa só, Jornal do Brasil, acompanha. Cláudio Soares veio pesquisar no JB sobre o poema tirado do notícia do jornal. Trata-se de publicações do jornal datadas de 16 de dezembro de 1925. E o original já apresenta a ambiguidade quanto à morte ter sido involuntária ou decorrente de suicídio. Nós temos 2 textos publicados no JB. Vamos pegar este aqui abaixo. Gostoso está no xadrez. João de Oliveira, vulgo João Gostoso, há muito que ser amaziado com a Rosa Maria da Conceição, ambos moradores do Morro da Babilônia. Ontem, por motivo de ciúme, Gostoso, armado de uma pedra, fez um grande rombo na cabeça da amante. Aos gritos da agredida, acudia a polícia do 30º Distrito, que efetuou a prisão em flagrante do Gostoso, trancafiando no xadrez. Maria foi socorrida pela assistência. Assistência, no caso, é a ambulância. João Gostoso desapareceu no mar.
à procura do cadáver. O carregador de feira livre, conhecido pelo vulgo de João Gostoso, de cor preta, com 40 anos presumíveis, ontem à tarde, ao banhar-se no canal da Lagoa Rodrigo de Freitas, caiu no mar e apareceu afogado. O corpo desapareceu, tendo vários pescadores da Colônia 44 demorado a procura do cadáver até a última hora não havia aparecido. O fato foi levado ao conhecimento do comissário Carlos Machado, do 30º Distrito Policial. Quer dizer, João Gostoso foi realmente uma pessoa, teve uma vida comum, como todos nós, e o Bandeira deu essa poeticidade e esse tratamento onde o cotidiano se torna ação de poesia, coisa que era impensável à época do parnasianismo. E para nós concluirmos, vamos falar agora de um texto metalinguístico, ou metatexto, poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo, manifestações de apreço do seu diretor. Estou farto dessa poesia bem comportadinha. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário com o vernáculo de vocábulo. Olha aí a poesia parnasiana com sua linguagem complexa. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo a sintaxe de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Eu quero a poesia livre. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que captura o que quer que seja de fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de quociente, secretário do aumento exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos Claus de Shakespeare. Não quero mais saber de lirismo que não é libertação. Libertação na forma, libertação na linguagem, libertação no tema. Você fala de modernismo, você fala de liberdade na criação artística. Um grande abraço a vocês e até a nossa próxima aula. Tchau.